Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre o quadro-valor de ordens e também sobre decomposição dos números. Na primeira classe, temos as seguintes ordens: unidade, dezena e centena. Em cada ordem, devemos colocar apenas um algarismo. Temos aqui, então, uma representação numérica com o material dourado. Vejamos qual é a maneira errada de preencher as ordens. Com o material dourado, faremos a contagem de cada peça. Em unidade, com os cubinhos, temos 2. Em dezenas, posso contar 7 barrinhas, que é o mesmo que 70 unidades. Em centena, posso contar 4 placas de centena, que é o mesmo que 400 unidades. Vejam que aqui a professora colocou o número 2 na unidade, o número 70 na dezena e o número 400 na centena. Lembram de que eu havia mencionado que nós veríamos a forma errada de se preencher cada ordem? Vamos ver agora o que a professora fez de errado aqui. A minha unidade eu coloquei o número 2, está correto? A minha dezena eu coloquei o número 70, usando o algarismo 7 e o algarismo 0. Olhem lá em cima no título desta página. Devemos colocar apenas um algarismo. Então, o meu preenchimento da dezena está errado. Na centena, eu coloquei o número 400, usando 3 algarismos. O número 4, o 0 e novamente o 0. Esta forma também está errada. Vamos ver, então, qual é a forma correta que se deve preencher cada ordem. Tenho 2 cubinhos de unidade, tenho 2 unidades. Tenho 7 barras de dezena, devo colocar apenas o número 7 na ordem da dezena. Tenho 4 placas de centena, devo colocar apenas o número 4 na ordem da centena. Viram que em cada ordem deve ter apenas um algarismo? Então, vamos combinar o seguinte: quando vocês forem fazer as atividades no LDI, prestem muita atenção na hora de preencher cada ordem, pois temos coleguinhas colocando mais de um algarismo na dezena e na centena, tá bom? Vamos fazer com bastante atenção para não errar novamente. Vamos agora usar as fichas coloridas para fazer a decomposição. Temos o número 2 na unidade. Vou usar a ficha verde. Temos o número 7 na dezena. Vou usar a ficha amarela. E eu sei que 7 dezenas é o mesmo que 70 unidades. Temos o número 4 na centena. Vou usar a ficha azul. E eu sei que 4 centenas é o mesmo que 400 unidades. Viram como é fácil? Agora, vamos usar as fichas coloridas para fazer a composição. Temos aqui o mesmo número usado anteriormente. A ficha azul, 400. A ficha amarela com 70 e a ficha verde com o número 2. Eu vou pegar a minha ficha azul e vou colocar em cima da mesa. Façam junto com a professora. Pegaram o número 400 na cor azul, colocou em cima da mesa? Agora eu vou pegar a minha fichinha amarela de número 70 e vou colocar aqui em cima, olha, igualzinho que a professora fez. Fizeram? Agora vamos para o próximo número. Vou pegar a minha ficha verde de número 2 e vou colocar assim.
uma em cima da outra. Tem que ficar exatamente desse jeito, ok? Então, em cima vocês têm o número decomposto e embaixo fizemos a composição desse número. Formamos, então, o número 472. Chegou a hora de praticar. Atenção! Não precisa copiar no seu caderno. É apenas para prestar atenção, pois os nossos exercícios que teremos que fazer no nosso LDI requer essas habilidades. Vamos fazer, então, a decomposição do número 567, usando as fichas coloridas, ok? Faça junto com a professora. Pegue as suas fichas e acompanhe para que você consiga assimilar melhor este conteúdo. No número 567, eu irei usar para minha centena, que é o número 5, a ficha azul. Eu sei que 5 centenas é o mesmo que 500 unidades. Vou agora colocar um sinalzinho de mais. E então, irei para o próximo número. O meu próximo número é o número 6 e ele está na ordem da dezena. Eu sei que a dezena é a fichinha amarela. E 6 dezenas é o mesmo que 60 unidades. Novamente, irei colocar o sinalzinho de mais. Agora vou para a ordem da unidade. E na minha unidade eu tenho o número 7, que é a minha ficha verde. Fizemos aqui a decomposição do número 567. Vamos então para o número 203. A minha centena é o número 2 e eu sei que 2 centenas é o mesmo que 200 unidades. Vou colocar o sinalzinho de mais. O meu próximo número, que está na ordem da dezena, é o 0. Quando isso acontece, eu não preciso representar com outro número na decomposição. Eu seguirei para a próxima ordem. Então, na próxima ordem, que é a unidade, eu tenho o número 3. Usarei a minha ficha verde. Fizemos aqui a decomposição do número 203, ficando 200 mais 3. Vamos agora para a decomposição do número 64. No número 64, eu tenho apenas duas ordens, a unidade e a dezena. Eu tenho na minha dezena o número 6, e eu sei que a dezena é a ficha amarela, e 6 dezenas é o mesmo que 60 unidades. Colocaremos sinalzinho de mais. A próxima ordem é a unidade. Na unidade, eu tenho o número 4, que é a ficha verde. Fizemos aqui a decomposição do número 64, ficando então 60 mais 4. Próximo número, 876. Na minha centena, eu tenho o número 8, e 8 centenas é o mesmo que 800 unidades. Vou colocar sinalzinho de mais. Na próxima ordem, tenho o número 7. 7 dezenas é o mesmo que 70 unidades. Próxima ordem, unidade. E na minha unidade, tenho o número 6. Então, a minha decomposição do número 876 ficou 800 mais 70 mais 6. Vamos para o próximo, o número é 900. Vejam que na minha centena eu tenho o número 9, na dezena o número 0 e na unidade também o número 0. Neste caso, usaremos apenas uma ficha. E essa ficha é a ficha azul, com o número 900. Professora, por que você não vai usar a ficha amarela e nem a ficha verde? Porque na minha dezena e na minha unidade eu tenho os algarismos 0. Então, a nossa decomposição do número 900 é ele mesmo. Próximo número, 555. Vejam que na centena, na dezena e na unidade, eu tenho o mesmo número, porém, cada ordem possui o seu valor.
Na centena, 5 é o mesmo que 500 unidades. Na dezena, o número 5 é o mesmo que 50 unidades. E na unidade, o 5 é ele mesmo. Ficando, então, a decomposição do número 555, 500 mais 50 mais 5. Vamos agora fazer o oposto. Nós fizemos a decomposição. Faremos agora a composição. Professor, o que é a composição? Vamos colocar uma ficha sobre a outra e formar um número inteiro. Vamos para a primeira representação. Tenho aqui a ficha azul com o número 500, mais a ficha amarela com o número 60, mais a ficha verde com o número 7. O que eu irei fazer? Com essas mesmas fichas, eu farei o seguinte. Usarei a ficha com o número 500 e colocarei sobre a mesa. A ficha com o número 60, colocarei em cima da ficha azul. Dessa forma. A ficha com o número 7, colocarei em cima da ficha amarela. Ficando, então, o número 567. Viram como é fácil fazer a composição usando as fichas? Vamos agora para os próximos números, tá bom? O número 200 mais 3. Com essas mesmas fichas, vou usar o número 200 e colocar sobre a mesa e a ficha verde colocar em cima do número 200. Desta forma. Vamos para o próximo número. Temos a ficha amarela com o número 60, mais 4 unidades na ficha de cor verde. Vou usar a ficha 60 e colocar o número 4 em cima. Próximo número. Centena. Temos o número 800. Na dezena, o número 70 e na unidade o número 6. Com a minha ficha azul sobre a mesa, irei colocar a minha ficha amarela em cima e depois a ficha verde sobre a amarela. Ficando, então, o número 876. O número 900, eu não tenho dezena e nem tenho unidade, tenho apenas a centena, então a representação é essa mesma. O número 555. Vou usar a minha ficha azul e colocar sobre ela a ficha amarela e sobre a amarela a ficha verde, ficando então o número 555. Vocês repararam que é muito fácil usar essas fichas para fazer a decomposição e a composição? Essas fichas irão servir para auxiliar vocês na resolução das atividades. Terão algumas atividades do nosso LDI que vocês irão representar com os desenhos das fichas. Outras atividades vocês usarão apenas os números mesmo, tá bom? Mas vocês podem fazer sobre a mesa com as fichas e no livro registrar com os números, tá bom? Vamos então fazer a decomposição do número 876, que está representado com as fichas. Mas eu darei aqui um exemplo para vocês nessa situação. Eu tenho as fichas, mas eu farei o registro apenas com os números. E como ficaria, professora, isso em uma atividade do nosso LDI? Vamos lá. Tenho a ficha azul, amarela e vermelha. Formamos aqui o número 876. Preciso fazer a decomposição, mas eu posso usar as fichas para me ajudar. No entanto, o meu registro deve ser apenas com o meu lápis de escrever. Como eu vou fazer? Vai ficar da seguinte maneira. Com o lápis de escrever, você irá fazer esse registro. 800 mais 70 mais 6. Ou você pode caprichar um pouquinho mais. Como, professora? Dessa seguinte maneira. É lógico que você vai observar se tem espaço para escrever tudo isso, tá bom? 8 centenas,
7 dezenas e 6 unidades. Viram? Não é difícil, mas tem que prestar bastante atenção. Faremos, então, a decomposição sem as fichas coloridas, como se nós estivéssemos registrando no nosso LDI. É apenas um exemplo, vocês não precisam copiar, tá bom? É para observar e, então, quando formos para as atividades do LDI, vocês já saberão como resolver. Temos, então, o número 567. A sua decomposição ficou da seguinte maneira: 500 mais 60 mais 7. O número 203 ficou da seguinte forma: 200 mais 3. O número 64 ficou 60 mais 4. O próximo número, 876, ficou assim: 800 mais 70 mais 6. O número 900 ficou ele mesmo. O número 555 ficou 500 mais 50 mais 5. Também é bem simples, né? Agora, tenham em mãos o seu LDI. Faremos algumas atividades. Abram o LDI de vocês em matemática, nas páginas 12 e 13, e coloquem a data de hoje, na parte de cima, como nós fazemos todos os dias. Dia 5/6/2020. Você vai fazer isso na página 12 e na página 13. Depois que você colocar a data, vocês irão resolver as questões das páginas 12 e 13. Essas duas páginas eu não farei vídeo explicando o passo a passo, pois neste vídeo a professora fez a explicação que dará suporte a vocês para resolverem todas as questões das páginas 12 e 13. Caso tenha alguma dúvida, pode chamar a professora, tá bom? Quando você concluir essas duas páginas, você irá enviar uma foto para a professora no privado. Eu farei as devidas observações por meio de áudio e depois enviarei uma foto da página resolvida. Assim, vocês poderão verificar todas as suas respostas, ok? Então, mãos na massa. Podem começar a resolver as atividades, tá bom? Precisando, pode chamar a professora. Até o próximo vídeo, pessoal!